bacana, Rogério. Agora você pode explicar para a gente quais são os tipos de poda que podem ser realizados na videira? Bom, com relação à poda, o primeiro tipo de poda que o viticultor vai fazer na implantação de um vinhedo é a poda de formação da planta. No que consiste essa poda? Consiste em escolher um ramo e conduzir ele até esse primeiro arame. Então, nesse sistema espaldeira vai ser até o primeiro arame aqui, cerca de 1,10 m de altura. Se for no sistema latado, vai ser até a altura da estrutura de sustentação. Então, essa poda de formação vai ser a seguinte: o broto vai crescer, primeiramente ele vai escolher um ramo que vai ser conduzido e vai eliminar os demais ramos, e ele vai conduzir até esse arame. Quando chegar aqui, ele tem uma opção que é inclinar o ramo para ele crescer nessa posição horizontal já, ou uma outra situação, se ele vai ter um cordão esporonado, por exemplo, bilateral, ele pode cortar alguns centímetros abaixo do arame, de forma com que vai induzir a brotação de gemas aqui embaixo, e ele vai escolher um ramo para conduzir para cada lado. E aí ele vai ter a primeira estrutura da planta sendo formada. Como eu havia falado, a gente tem a poda curta, poda longa e poda mista. O que consiste isso? Poda curta é de nós deixar somente esporões com 1 a 2 gemas na planta. A poda longa, nós vamos deixar ramos com 6 a 8 gemas em cada ramo. A poda mista, nós vamos deixar tanto ramos longos quanto os esporões. E aí nós temos alguns tipos de poda, como a gente pode ver nesse sistema que eu falei anteriormente, que é o cordão esporonado. Então, um cordão, que é um braço da planta, né, que vai ficar permanente aqui, e nele vai se manter os esporões. Então, a cada ano, sempre a planta vai ficar, vai ser rebaixada para se manter essa estrutura. Aí nós temos um outro sistema, que é o sistema Guyot. Ele consiste na remoção de toda essa estrutura que produziu. Então, por exemplo, nós retiraríamos toda essa estrutura aqui e descartaríamos, escolheríamos um ramo mais vigoroso, bem posicionado, para ele fazer a função desse ramo que está aqui no próximo ciclo. Por exemplo, se nós escolher esse ramo aqui, nós vamos deitar ele até esse primeiro arame, fixar ele, podar, despontar até ele chegar na próxima planta, e vamos escolher um outro ramo para deixar um esporão. Qual que vai ser a função de cada uma dessas partes? Esse aqui vai ser o ramo produtivo, que vai produzir ramos e frutos no outro ciclo, e o que nós deixar para esporão, ele vai ser a estrutura que nós vamos usar para renovar no outro ano. Tá? Então, na poda do inverno seguinte, esse ramo aqui que estaria aqui nesse local, ele seria todo ele eliminado, e um dos 2 ramos que brotarem do esporão que ficou, ele vai ser usado para fazer essa função aqui. Essa que eu falei aqui é a poda seca, que nós realizamos no período de inverno. A poda verde, ela vai ser realizada no período de crescimento vegetativo. Ela basicamente vai ser a desbrota que a gente vai fazer, que será a eliminação de ramos que nascerem em algum local não desejado, de alguma gema latente, por exemplo, que tem no tronco. Vai ser feito o desponte, que é a retirada da ponta desses ramos. A desfolha, que vai ser a retirada das folhas próximo da região do cacho, para permitir uma maior insolação no cacho. E também a retirada das feminelas, ou desnetamento, que vai ser ramos antecipados que vão estar crescendo no ramo que está crescendo naquele ano, ou seja, ramos que naquele momento não deveriam estar crescendo, porque não tem nenhuma função naquele ciclo. Então ela consiste nessas 4 etapas e vai proporcionar um melhor arejamento da planta, reduzindo a incidência de doenças. Além da redução do microclima desfavorável para doenças, no caso da desfolha, uma maior incidência de radiação solar no cacho vai fazer com que ele sintetize mais compostos que são importantes para o vinho, como compostos fenólicos, por exemplo.